Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a atualização no mês de outubro. Quarta semana. Socorro, Deus, esse mês não acaba nunca! Bom, pessoal, outubro está se mostrando ser um mês muito longo. Nós temos 5 semanas. E na quarta a gente já sabe como é que é, a gente já está respirando fundo, né, esperando que o mês acabe, segurando nos dentes para terminar a meta, terminar, né, o mês no azul. Eu quero mostrar para vocês, essa foi a nossa semana de gastos, tá? Se vocês forem comparar com a semana passada, vocês vão ver que eu tive mais gastos do que a semana passada, principalmente em relação à mesada, em padaria, em fruteira, que semana passada não apareceu, essa semana apareceu. Por quê? E é isso que é bacana, é isso que eu incentivo que vocês anotem e comecem a perceber se existe algum padrão de comportamento nos seus gastos. Por exemplo, como assim, né? Por exemplo, toda quinta-feira eu compro um salgado. Por que eu compro um salgado? Aqui, eu comprei um cupcake, tá? Ou eu gasto em fruteira. Por quê? Porque tem uma feira, entendeu? Então, eu passei na feira e aí eu comprei um lanche. Ou, vamos supor, toda quarta-feira eu compro bolo ou pão. Eu passo na padaria. Porque eu tenho psicóloga e aí eu desço lá e passo na frente de uma padaria bem no horário em que tá aquele cheirinho de pão fresco e eu acabo comendo. Então, assim, o legal de anotar os gastos é começar e você ter isso, por exemplo, assim, eu tenho aqui a semana passada, eu tenho essa semana, é eu poder olhar e ver assim, qual é o meu padrão de comportamento. Claro que a semana passada foi bem atípica para mim. Mas qual é o meu padrão de comportamento? Eu tenho algum gasto que se repete em algum dia da semana? Eu tenho algum ralo por onde está saindo? O que está acontecendo na minha semana? E o porquê que isso aconteceu? Isso é autoconhecimento. E se você começa a identificar que houve algum problema, ou que houve algum desvio, algum comportamento que você quer mudar, agora é o momento que você pode compreender isso e pensar se você quer manter ou não. Por exemplo, se eu tenho uma feira num caminho, eu simplesmente vou começar a mudar a quadra em que eu ando para não passar para feira até eu desmamar, como eu chamo assim, até eu não querer mais comprar coisas nessa feira. Porque se é o que me faz sair do meu planejamento, eu prefiro comprar então no supermercado ou numa fruteira. Não comprar porque tá bonito, comprar porque eu me organizei para comprar aquilo. Você entende? Não que esteja problemático, eu tinha dinheiro na categoria da fruteira, não foi nada disso. Minha observação foi apenas uma análise do meu comportamento. E é essa mesma análise que eu quero que você faça nos teus gastos. Eu convido realmente que todos nós comecemos a anotar os gastos para aprender um pouco mais a respeito de você mesmo, de como é que tu lida com o dinheiro, de onde é que tu gasta mais, onde é que tu gasta menos. Isso não é ser uma pessoa obsessiva. Não, isso é querer aprender e entender para onde está indo o teu dinheiro. Se tem alguma questão emocional, que você está querendo fugir, se naquele dia que você gastou muito, como é que você estava te sentindo. Todas essas questões, elas influenciam na forma como você administra o seu dinheiro. Então não adianta nada você fazer um planejamento lindo, maravilhoso no começo do mês e você não conseguir manter ele. E não conseguindo manter ele, você tem que pensar no porquê que você não conseguiu analisar. Aconteceu alguma coisa extraordinária que fez com que você realmente tivesse que desviar ou foram pequenas coisas ao longo da semana? Entende? Bom, vamos lá. Então, no domingo eu finalmente paguei meu dízimo, né? Que normalmente eu pago no começo do mês. Pagar não é a melhor palavra, né? Eu ofertei, né? Porque não é uma conta. E aí eu fui ao supermercado depois. Aqui eu tive alguma farmácia, eu fiquei doente. Se vocês prestarem atenção nos vídeos da semana passada, minha voz tá bem ruim. Eu tava gripada
e acabou indo para uma crise de sinusite muito forte. Então, farmácia já estava estourada, acabou estourando mais ainda. Vocês vão ver que eu vou ficar devendo bastante em farmácia, porque eu tive que comprar antibiótico, antialérgico, corticoide. Eu tive, tipo assim, comprar muito remédio. E realmente farmácia é uma categoria que eu vou ter que pensar em fazer um fundinho assim mensal, colocar valores maiores, porque tá sendo um ralo e não dá pra não comprar antibiótico, né? Porque você ficou doente e tal. Eu gastei em transporte, né? Aqui eu investi aquilo que eu já tinha lançado, então isso aqui tá ok. É mais para meu controle mesmo. Aqui nós tivemos um gasto com as lembrancinhas do aniversário da minha sogra também, que vai ser uma coisa que eu vou ficar devendo, porque além dos R$ 100 que eu guardo todo mês, eu tive que aportar mais dinheiro, além do dinheiro que a gente aportou, né, para a diferença da festa, que a minha sogra fez 80 anos, então, né, eu tava guardando R$ 100 todos os meses para pagar a festa. Eu guardei, a gente pagou, estourou esse orçamento, meu marido e eu, nós demos mais R$ 2.000, porque estourou, né, a festa estava orçada com 10 mil e acabou saindo por 12, então meu marido e eu demos mais dois para pagar. Além disso, eu ainda tive que aportar mais 140 das lembrancinhas que eu fiz, tá? Então, aqui eu tive gasto com limpeza, fruteira, padaria. Eu gastei bastante de fruteira e padaria, porque semana passada eu quase não saí de casa, essa semana eu saí. Então, eu acabei comprando mais fruta, fazendo mais marmita, né? E gastando mais padaria aqui, ó. Supermercado. Aqui eu comprei uma bala, pacote de bala, custou R$ 7. Nossa, ela anota bala, sim. Eu anoto bala. Porque no final das contas, no final do mês as coisas têm que bater, né? Senão, tipo, meio que some dinheiro, tá? E é mais por vocês também, eu tenho anotado no meu outro controle, tá? O dinheiro físico, mesada, fruteira e padaria, eu uso dinheiro físico, tá? E muitos dos saving challenge, das coisas, eu acabo tirando desse dinheiro físico, tá? Então eu tenho um controle bem forte assim em relação ao dinheiro físico, que é mais fácil de se perder do que dinheiro eletrônico, tá? Mas é mais gostoso, tu acaba economizando também. É um bom exercício, tá? Aqui eu fui naquela feira que eu falei pra vocês, então eu comprei morango e banana, eu gastei R$ 20. E comprei um cupcake, paguei R$ 15, o cupcake tava maravilhoso, um cupcake vegano, assim, sabe? Porque, pra quem não sabe, eu tenho intolerância à lactose, então não é qualquer coisa que eu consigo comer dessas coisas de padaria, assim, só se não tiver leite, não tiver manteiga, num bolo é muito difícil, né? Ou se eu tomar o remédio. E nesse caso, como era vegano, não tinha leite, não tinha manteiga, não tinha nada, né? Então eu me dei esse prazer, tava, né? Tá tudo ok. E gastei padaria e fruteira, tá? Então foram esses os gastos do mês, da semana. Agora a gente vai somar para ver como é que ficou a categoria do supermercado, que eu estou preocupada. O supermercado é uma categoria que me preocupa porque eu ainda tenho uma semana, né? E eu tinha semana passada 123,66, tá? Então eu tô um pouco preocupada com isso. Vamos ver. Eu tinha 123 com 66 semana passada. Vamos ver se era isso. Ver se confere. Aqui, ó. Confere. 123,66 semana passada. Daí nós gastamos 45,10 menos 16 menos 8. É isso aí, gente. Eu tenho R$ 54,56 no supermercado para passar a semana, tá? Mas essa semana é o que a gente faz assim, de comer tudo que tem na geladeira, soborou de tudo, se tem uma marmita, até segurar até virar o mês, né? Limpeza, acho que eu só tive um gasto de 16,45. E mesada, embora eu ainda eu tenho um controle melhor, porque é dinheiro físico, então, tipo assim, se o dinheiro físico acabou, acabou, né? Não tem de onde tirar. Eu vou somar aqui 7,90, super
mais 7, mais... Eu tirei isso aqui de fruteira, tirei aqui de fruteira também. Foi só isso, foi R$14. E eu tenho 111, então 111 menos 14, R$97. É bastante dinheiro, né? Pera, eu comprei uma coisa sexta-feira, agora que eu me lembrei, eu não tinha lançado. E eu gastei da minha mesada R$15 aqui, que eu comprei o planejamento da Nina, porque eu sabia que eu tava bem da mesada. A Nina, do canal A Vida com Planejamento, ela fez um planner. E eu já estou pensando nas minhas metas para 2025. E eu estou montando um negócio mais bacana, assim, mais organizado, porque as folhas a gente acaba perdendo, né? Eu quero ver se eu furo, se eu faço isso numa coisa mais organizada para 2025 e eu vou fazer uns testes agora em 2024 para ver se funciona em caderno. E eu comprei esse planner dela. Então, eu usei o dinheiro da mesada. Então, aqui, 97 menos 15, R$82. Vocês podem ir no canal dela, sobre 82. Vocês podem ir no canal dela, A Vida com Planejamento, e lá tem um vídeo que fala sobre o planner, e aí você manda um e-mail para ela com comprovante do Pix. É avidacompanejamento@gmail.com, tá? O e-mail dela, e aí faz o Pix é esse e-mail mesmo. E aí vocês mandam o comprovante para ela e ela manda o PDF para vocês imprimirem, tá? Olha eu fazendo jabá. Agora nós vamos fazer a atualização dos envelopes. Aqui eu mudei o ângulo para vocês. Agora a gente faz as atualizações dos envelopes. Moradia, a gente não teve nada. Eu ainda tenho algum dinheiro. Gás, nós ainda estamos com uns R$80. A expectativa é que mês que vem a gente tem 100, né? Talvez falte pouco. Transporte, nós temos que tirar os 305. 200, 300. E... é 303, né? Precisaria de troco. Tá, eu vou tirar só 300. E fico devendo 3 aqui. Vou escrever aqui. Bom, só porque hoje eu não vou trocar, porque o vídeo já tá muito grande, né? Então eu vou colocar devo 3, depois eu desconto. Combustível tá em dinheiro, tá na minha carteira. Uber eu ainda não tirei. Mesada ainda tem dinheiro aqui, ó, dinheiro físico. Roupas eu já paguei. Pet, nós vamos ter um gasto. Eu vou pagar a... como é que chama? O antipulga. Eu já paguei o remédio para vermes, agora é o antipulga. E aí, mês que vem, as vacinas, porque o cachorro tem que estar saudável, né, para vacinar. E aí, tu tem que fazer todo esse protocolo antes da vacina. Supermercados, nós temos que tirar... Ai! Eu não somei quanto é que a gente tinha que tirar. Pera aí. Hoje eu tô atrapalhada, né, gente? Vamos ver aqui. Na realidade, é 123,66 menos 54,56. E aí a gente tem que tirar R$70. Vamos ver. Depois eu tenho que atualizar ali o meu controle. R$50, 60, 70 e sobraram R$55. É isso aí que a gente tem para passar a semana em supermercado. Fechou. Fruteira em dinheiro, nós ainda temos alguma coisa. Padaria, a gente ainda tem alguma coisa, porque eu parcelei o dinheiro que eu guardei por 5, né? Então, essa última semana eu tenho que fazer o cash stuffing da minha carteira. Limpeza, nós ainda temos alguma coisa. Salão, não. Aqui é farmácia. Nós vamos ter que aumentar essa dívida. Vamos ver aqui.
55 mais 164,9. 219,9. Isso aqui pode me levar ao negativo. 219,9. Bem complicado. Saúde. Saúde é algumas outras categorias. O que a gente tem aqui? Tem o troquinho da academia. Que, aliás, minha academia vai sofrer um reajuste. Já recebi o comunicado. Comunicação, a gente tem os troquinhos também. Vão nos ajudar nos negativos, né? Porque, afinal, eu vou ter que catar R$200 de algum lugar, né, gente? Tá. Educação. Não gastamos nada. Comer fora. Eu ainda tô com dinheiro. Dependendo, eu vou ter que depositar, né? Porque essa categoria tá em dinheiro. Dízimo. Vamos tirar o dízimo. E agradecemos a Deus, porque Ele nos confiou. Aliás, eu fiz uma meditação da Palavra de Deus que dizia que nós somos os mordomos, né, de tudo que Ele nos dá. E refletindo sobre isso, eu penso que isso não é nosso, assim, isso é dele, sabe? Como se Ele tivesse nos dado. Nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Deus nos coloca nas mãos, assim. E aí, refletindo sobre esse conceito de ser administrador, eu fiquei pensando como eu administro mal aquilo que Deus me dá, sabe? Claro que agora eu estou saindo, eu estou tomando mais consciência, estou querendo sair das dívidas, mas dá um pouco de vergonha, assim, sabe? De pensar no tipo de trabalho que eu estou fazendo com aquilo que Deus me dá, sabe? A mesma coisa tu pode aplicar com a saúde que Deus te dá. Que te proporciona. Será que tu está cuidando bem do teu corpo, da tua saúde? Será que a gente não tem que cuidar mais, assim, sabe, do corpo, fazer mais exercício? Eu tô falando pra mim, porque eu sei que eu tenho, né, cuidar mais com o que eu como, cuidar mais daquilo que permeia os meus pensamentos, e aí cuidar o que eu leio, cuidar onde os meus olhos veem, cuidar o que a minha boca diz, né? Enfim, só compartilhando com vocês a meditação que eu tive essa semana. Presentes, aniversários, isso aqui a gente já passou. Dívidas do projeto Zero Dívidas e Parcelado no Cartão, eu já gravei vídeo, tem aqui no canal. Nós ainda temos alguma coisa em imprevistos, que é o que vai nos ajudar no final do mês, né? Meu marido me tirou um dinheiro aqui, né? A reserva, nós ainda temos o dinheiro da reserva, não mexi. Dinheiro da dependência, carteira das mesadas dos filhos, ok, que eu lancei. Vocês estão vendo, se é o teu primeiro vídeo, vocês estão vendo minhas categorias dos meus diferentes binders. Isso aqui são dinheiros que eu amortizo, caixinhas que eu tenho no Nubank, tá? De coisas que eu quero fazer, tipo amortização do financiamento imobiliário, sonho de carro novo, diarista que eu quero contratar, eu tenho algum dinheiro aqui. Mas eu preciso que isso se mantenha num hábito, né? Agora eu não estou conseguindo guardar dinheiro para uma diarista. Manutenção da casa. Isso aqui é a lista, ó, de todas as coisas que eu preciso fazer na manutenção da minha casa. Isso aqui é a manutenção do carro, que eu tive que pagar. E aí eu coloquei que eu tô devendo 100, para quando eu fizer o fechamento, eu fazer o ajuste nas categorias que sobraram. E então, assim, a gente tá devendo uns R$300 aqui, né? Vocês estão vendo. E aqui é a lista de desejos das coisas que eu quero comprar pra mim, que tem aqui o planner da Nina, que eu comprei, deixa eu até dar um ok aqui, check. Eu preciso de um HD externo, tinta para impressora, alguns produtos de limpeza diferentes que eu quero comprar, cesta de roupa, aquelas colmeias organizadoras, né, isso aqui são a lista de coisas que eu quero comprar pra mim, mais uns eletrodomésticos que eu tenho que fazer que a gente precisa aqui pra casa. São coisas, por isso que eu falei que eu estava começando a refletir sobre metas de 2025, é justamente pensar em como é que isso vai caber nos meus orçamentos, os meus desejos de compra, e se eu tenho condições de aportar um valor mensal para comprar isso daí, entendeu? Para me planejar antes que as coisas parem de funcionar efetivamente e eu ter que dever, né? Ter que correr pro cartão de crédito novamente, não é para isso que a gente luta, né? Não é para isso que a gente quer.
Então esse vídeo ficou muito longo, né? Porque eu falei demais, apesar de ser uma atualização de gastos, era pra ter sido bem objetivo, mas eu acabei mostrando mais coisas. Bom, esse é o meu canal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, espero que vocês deixem seu like, seu comentário. É muito importante essa sua interação comigo, mesmo que seja para deixar um coraçãozinho, uma florzinha, porque isso me ajuda muito o YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas, a começar a sugerir o meu vídeo para mais pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada para sair das dívidas. Eu espero que tu tenha uma excelente final de mês, uma excelente semana, que todos os teus gastos e o teu planejamento dê tudo certo para ti, tá? Um beijão e até a próxima. Bye, bye!